O tema da nossa live é como adaptar uma atividade para os diferentes níveis de escrita. Então, se você conhece algum professor que tem uma turma de processo de alfabetização e está com dificuldade de saber como conduzir a sua aula, como adaptar a sua atividade, compartilhe essa live, porque eu trouxe sugestões práticas para vocês. Tudo passo a passo e vocês vão perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Com apenas uma folhinha, com uma atividade, a gente consegue levar a aula inteira e explorar diferentes níveis de consciência fonológica e atingindo todos os alunos que estão na sua sala de aula. Muito feliz, gente, de ver vocês por aqui. Então, eu vou começar para honrar aqueles que são pontuais, né? Primeiramente, como é a minha primeira live aqui sozinha com vocês, eu quero me apresentar um pouquinho, né? Eu sei que muita gente já me acompanha aqui na rede social já há algum tempo, né? Mas eu gostaria de estar me apresentando para vocês. Eu sou professora, né, de sala de aula, com turmas de alfabetização. Já atuo nessa área há mais de 17 anos, na rede pública de ensino. Então, tudo que eu compartilho com vocês aqui no Instagram são atividades, são práticas que eu tenho feito em sala de aula, que tem dado certo. Então, comecei a compartilhar aqui com vocês as minhas práticas em 2020, né, no ano de pandemia. Muita gente acabou despertando para o digital e a gente viu no digital uma ferramenta onde a gente pode estar botando a nossa voz, né, e está ajudando muitos professores por todo o país. Então, tudo que eu venho estudando desde 2020, baseado na neurociência, na consciência fonológica, eu pude colocar em prática no ano passado, na minha turma de terceiro ano, né, aonde é um problema muito sério no Brasil, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. As turmas de terceiro ano são aquelas turmas que ninguém quer pegar, né, que são turmas que estão em processo de alfabetização, que começaram um ano com alunos no nível alfabético, alunos no nível pré-silábico, e aí como trabalhar com essa diversidade tão grande dentro de uma sala de aula, sendo que o professor é um só, né? E na maioria das vezes, assim como foi o meu caso, não tinha nenhum ajudante, era só eu e a turma. E ano passado a gente ainda teve o agravante que estávamos voltando de uma pandemia, a turma voltou de um segundo ano que praticamente não existiu. Então essa carência, né, essa demanda foi muito grande. E aí eu pude colocar em prática tudo que eu vinha aprendendo na teoria e eu vi, caramba, deu certo, o resultado foi incrível. Eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso, esse conhecimento não pode ficar fechado aqui na minha cabeça, não é verdade? Então, hoje, criei coragem, vim aqui sozinha, falei, vou abrir uma live hoje, eu vou entregar uma live sensacional, com uma ideia de atividade maravilhosa, e essa ideia vocês podem estar adaptando para outros contextos, tá? E eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, se você ainda não pegou um caderno e uma caneta, eu recomendo que você pegue, porque vai ter muitas anotações boas para você fazer no decorrer da live, tá? Eu peguei como fio condutor, tá? Eu gosto sempre de pegar um tema, né? Para eu poder gerar e fazer as minhas atividades. Então, gente, compartilha aí a live que, ó, tá muito top. E pega caderno e caneta para anotar, tá bom? Então, eu peguei como tema o dia da escola, que é agora, dia 15 de março, né? E tem muita gente já pensando em atividades para poder trabalhar sobre esse tema, certo? Então, peraí, gente, que eu fiz uma anotação aqui para eu não me perder em tudo que eu tenho que falar para vocês. E senão eu me perco, porque vocês sabem que eu falo demais, né? Então, vamos lá. Eu peguei esse tema, que é o dia da escola, né? Tem alguns professores que já vão começar a trabalhar a partir de um texto, né? Cada um escolheu a forma que vai trabalhar. Eu hoje trago como sugestão vocês trabalharem uma lista, produção de lista coletiva, tá? Porque é onde o professor vai atuar como escriba, é onde as crianças vão estar colaborando, dizendo quais as palavras que vão entrar nessa lista. E aí, aproveitando o tema do dia da escola, a gente pode estar produzindo uma lista justamente de objetos que tem numa escola, por exemplo, né? E outra coisa também muito legal é a forma de explorar essa produção de lista, tá? Tem muita forma de explorar essa produção, mas isso aí é tema para uma outra live, para a gente não se estender muito aqui.
mas ele pode ser como um incentivo, né? Aquele momento de conversa, saber o que tem na escola e o professor ir registrando, né? Dentro da escola tem o quê? Tem criança, tem aluno, tem merendeira, tem lápis, tem caneta, tem mochila, tem cadeira, tem mesa, né? E aí vocês vão registrando isso lá no quadro. A folhinha que eu fiz de atividade foi essa daqui, ó. São imagens de objetos que tem na escola, tá? Com essa folhinha aqui, gente, só com essa folhinha vocês vão poder explorar a aula inteira, tá? Uma aula de qualidade, desenvolvendo todos os níveis de consciência fonológica. E eu vou explicar aqui o passo a passo de como que você vai fazer isso na sua sala de aula. Por isso que eu tô falando que essa live tá incrível. Então, se você ainda não compartilhou, compartilha aí, tá bom, gente? Então, ó, a gente tem aqui borracha, caneta, lápis, apontador, caderno, livro, régua, mochila, tesoura, cola, quadro e o giz de cera. Essas imagens, elas não foram colocadas aqui de forma aleatória, tem um objetivo, tá? Então vamos lá. Como que vocês começariam a explorar essa atividade? Aqui não tem nenhum enunciado, tá vendo? São somente as imagens. E aí, alguém arrisca uma sugestão de como explorar essa atividade? Nomes em ordem alfabética, quantidade de sílabas, isso aí. Quantas sílabas? Exatamente. Quantidade de sílabas, arrasou. Então, eu pediria da seguinte forma, gente, letra inicial, letra final, olha só quantas ideias. Então, gente, nessa folhinha aqui, que são várias imagens daquilo que tem numa escola, eu pediria para as crianças recortarem, tá? E aí, tem uma forma da gente explorar, antes da gente ir trabalhar escrita, contagem de sílabas, exatamente. Outras palavras iniciadas pelas mesmas sílabas, pelas sílabas iniciais, muito bom. Objetos que rimam, isso aí. Dá para chover coisa com essa folha aqui, né, gente? Então, ó, a gente pode pedir para que eles possam estar recortando, né, essas imagens. E antes da gente ir para a sistematização de uma atividade no caderno, a gente pode explorar tudo isso que vocês falaram, tá? Então, assim, recorta, cada um vai estar lá com seu grupo de imagens. E aí, deixa eu pegar minha folha aqui que caiu, gente, espera aí. O vento me sacaneou. Então, vamos lá. Então, a gente pode pedir para eles agruparem, né, formar grupos pela quantidade de sílabas, como a colega falou aí. Vamos contar quantas sílabas tem o nome de cada imagem, vamos formar grupos. Um grupo de imagens que tem uma sílaba, um grupo de imagens que tem 2, 3, 4 sílabas, né? Então, você, além de estar trabalhando com ele, né, a consciência de sílabas, você está trabalhando também o agrupamento, né? Eles estão aprendendo a agrupar, né, em função de uma determinada característica, que é a quantidade de sílabas. Depois que a gente explora esse agrupamento pela quantidade de sílabas, dá para a gente explorar qual dessas imagens tem a palavra maior, qual tem a palavra menor, né? E aí, quando a gente pergunta, né, qual é a palavra maior, qual é a palavra menor, a gente já consegue observar se tem alguma criança ali que está presa ali no seu realismo nominal, né? Se não vai ter dificuldade de fazer, se vai ter dificuldade de contar quantas sílabas tem em cada palavra, né? Então a gente já está trabalhando aí, ó, vendo se a criança está no realismo nominal, a gente está vendo se a criança já sabe quantificar, né? Contar a quantidade de sílabas em cada palavra. As imagens que iniciam com a mesma sílaba. Aqui nas imagens que eu coloquei, ó, a gente tem o caderno e a caneta. Ó, o caderno e a caneta. Elas iniciam com a mesma sílaba. Então, a gente pode perguntar, das imagens que estão aí com vocês, qual que começa com a mesma sílaba? E aí, eles têm que pegar e te mostrar, né? Essa exploração, ela vai acontecer de forma coletiva, né? Então, assim, dá para usar com a turma toda. Depois que a gente explorar a sílaba, né,
Quais as palavras que têm a sílaba igual, que começam com a sílaba igual, a gente pode explorar também o fonema. E aqui traz um conflito interessante, que dá pra gente explorar com eles. Porque, ó, a gente tem a caneta, temos o caderno e temos a cola e o quadro. O quadro, ele começa com o mesmo som de cola, caderno e caneta. Porém, ele é escrito com uma letra diferente, né? Então, assim, a gente não pode privar eles de que a letra Q, ele tem o mesmo som da letra C, né? O som regular da letra C. Então, a gente pode aproveitar esse momento, escolher uma imagem, formar uma frase oralmente e contar as palavras da frase. Isso aí, muito bem, Inês. Mais uma sugestão, arrasou. Então, a gente pode estar mostrando para eles que é o mesmo som, porém, é escrito com outra letra, né? Então, a gente explorou aí, ó, quantidade de sílabas, sílaba inicial, né? As palavras que iniciam com a mesma sílaba, palavras que iniciam com o mesmo fonema. A gente pode trazer aqui a questão do C e o som do Q, né? Na palavra quadro. E a gente também tem palavras que dá para trabalhar palavra dentro da palavra, né? Toda vez que eu vou montar uma atividade, seja ela de imagens. Então, toda vez que a gente vai montar uma atividade, seja ela com imagens ou buscando a partir de um texto, eu sempre procuro ver quais as palavras eu posso explorar esse nível da consciência fonológica, que é a palavra dentro da palavra. E aqui, nessa folhinha, eu achei 3 palavras que a gente pode explorar esse nível. Por exemplo, o apontador, gente. Qual é a palavra? Deixa eu ver quem tá ligado aí, quem vai acertar. Apontador. Qual é a palavra que está escondida dentro da palavra apontador? Tem a palavra dor. Apontador, eu tenho a palavra dor escondida dentro dela. E na palavra borracha, qual é a palavra que está escondida dentro da palavra borracha? E aí, quem é que vai acertar essa? Coloca aí nos comentários. Ah, e tem a ponta também. A ponta de apontar, né? Ele aponta. Ah, isso, nem tinha percebido essa, tá vendo? Eu só tinha achado a palavra dor. Vocês são ótimas. Ponta. Muito bem, olha só. E na borracha? Tem racha. Isso. E tem a palavra acha também. E a palavra borra, né? De borrar. Olha só quantas estão surgindo. Essas não estavam anotadas, gente. Veio agora, vendo aqui, pensando junto com vocês. E na palavra régua? Na palavra régua também tem uma palavra escondida dentro dela. Qual é? Chá, Inês. Na borracha, a palavra chá. Muito bom. Olha quantas possibilidades, gente. Eu não tinha descoberto metade. Olha como várias cabeças juntas pensam mais rápido. Olha, que máximo. E na palavra régua? Qual é a palavra que a gente tem? Égua. Isso. Muito bem. Borra de acha, égua. Isso. Então, aqui também a gente tem como explorar, tá vendo? Palavra dentro da palavra. E... isso, meninas! Uau! Arrasaram! E tem uma outra opção também, gente, que a gente pode colocar ré, a palavra ré. Na palavra régua tem a palavra ré e tem a palavra égua. Isso! Muito bom! Olha como dá pra gente se divertir, gente, com esse jogo. Jogo de palavra dentro da palavra. Outra coisa que eu gosto de fazer também, que ajuda muito, é trabalhar a consciência do fonema. Eu pegar, por exemplo, a palavra cola. Se a gente trocar o primeiro fonema, né, a gente consegue mudar a palavra e escrever outras palavras se eu trocar somente o primeiro fonema. Por exemplo, a palavra cola. Se eu tiro o C e eu coloco o B, vai virar o quê, gente? Vai virar bola, né? E aí vocês podem estar fazendo isso de forma oral. Eles amam, Priscila, palavra dentro da palavra. Eles ficam assim, depois que eles aprendem como faz, qualquer palavra que eles veem no caminho, eles ficam procurando uma palavra escondida. É muito legal.
E aí, voltando para a questão da troca do fonema inicial para formar novas palavras, vocês podem estar utilizando o alfabeto móvel, né? E aí pedindo para escrever a palavra cola, e aí vai fazendo aquela intervenção. Então vamos lá, gente, se a gente tirar o C e colocar o B, qual é a palavrinha que vai formar? Bola, muito bem. Agora, se eu tiro o B e eu coloco o G, qual é a palavra que vai formar? Né? Aí vai virar gola. Se eu tiro o G e coloco o M, vira mola. E se eu tiro o M e coloco o S, eu viro sola, vira sola. Então, com a palavra cola, eu já trabalhei o fonema do C, trabalhei o som do B, o som regular do G, do M e do S, em uma atividade só. Então, e aí a gente já trabalha o som de outras letras, né? Sem precisar seguir aquela ordem do alfabeto, né? É claro que essa atividade, né, da gente trocar um fonema por outro, se for uma criança pré-silábica, não vai fazer sentido para ela, né? Porque ela ainda não entendeu esse processo. Essa atividade da gente trocar o fonema e mudar a palavra, isso aí a gente vai começar a fazer com o aluno a partir do nível silábico, né? Com valor sonoro. Aí a gente já consegue fazer e consegue alguns avanços com ele, tá? Nível silábico alfabético. Então, assim, a gente tem que saber em qual nível a nossa criança está para saber qual é o nível de exploração. Dessa forma que eu estou passando para vocês, explorando no coletivo, você consegue atingir, né, muitas crianças. Vocês podem estar trabalhando com uma dupla produtiva, né, onde um vai estar auxiliando o colega do lado, e aí você consegue ter uma produtividade maior. Com relação à consciência de fonema, posso falar só o nome da letra ou tenho que fazer o som? Vamos lá. Eu gosto de fazer o som. Por quê? Eu falo o nome da letra para eles trocarem, né? E aí, geralmente, eu já pergunto para eles, se eu trocar o C, né, da cola pelo B, qual é a palavra que vai formar? Qual é o som do B? Eu tiro o som do C e entra o som do B. E aí, como eu já trabalho com eles essa questão do movimento fonoarticulatório, o som, eles já vão me passar esse som e eu vou reforçar, né? E aí, através do som, fica mais fácil dele fazer a leitura, né? Porque a gente lê com o som da letra e não pelo nome da letra, né? Porque se eu boto o B e eu leio pelo nome da letra, vai ficar B-O-L-A, né? Então, eu falo sim o som e eles repetem comigo, tá bom? Junto com o movimento fonoarticulatório. Até porque o B e o P, o som é bem parecido. Então, eu sempre mostro para eles que o B, ele vibra aqui as cordas vocais, né? Que ele faz o B. Agora, o P, ele não vibra. Ele é mudo, ó. Ele só explode na boca, né? Então, através dessa relação que eles vão fazendo, também da questão da articulação, da vibração, isso também vai auxiliar aquela criança que tem dificuldade no processo de alfabetização. Porque tem muitas crianças que têm dificuldade no processo porque tem algum problema no processamento auditivo e às vezes você não consegue detectar. Se for uma escola pública, por exemplo, que às vezes você encaminha a criança e aí você fica dependendo da família para estar levando ao médico, fazendo o exame, enquanto isso o tempo vai passando, a criança não vai aprendendo. Então, se você oferece para essa criança mais esse recurso, né, da articulação, da vibração das cordas vocais, né, é você pegar o som da letra, que é uma coisa muito minúscula, né, e às vezes, se ele tiver algum problema de audição, ele não vai conseguir perceber, e você traz isso para o concreto, entendeu? Então, eu falo sim, o som e mostro a articulação também, tá? Tenho muita dificuldade para fazer o som da letra. Tem alguma dica? Tenho. Eu também, no início, quando eu comecei a trabalhar com o som das letras, tá? Quando eu percebi a importância disso, porque até então eu tinha um preconceito muito grande com essa questão do fônico, né? Porque foi colocado dentro da minha cabeça de que o método fônico ele não presta, porque ele desestimula, não dá resultado, né? E aí, com todos os estudos que eu venho fazendo,
eu descobri que na realidade é a forma como você aplica esse método que às vezes está errado. Muitas das vezes está errado. Então, assim, quando a gente chega na questão do fônico, tem todo um preparo. A gente tem que preparar o cérebro da criança para poder perceber a menor unidade da fala, que é o fonema. E se a gente não preparar, não fizer todos esses pré-requisitos para poder preparar esse cérebro, ele realmente não vai compreender, tá? E o que eu fiz? Eu fiz um curso de consciência fonológica com a Carla Silva, eu não sei se vocês conhecem. E nesse curso de consciência fonológica, ela tem um vídeo onde ela ensina a pronunciar o som de cada letra, tá? E foi a partir desse vídeo que eu aprendi, que aí eu fui treinando sozinha mesmo em casa, né, em frente ao espelho, comparando com o vídeo e fui aprendendo a fazer essa pronúncia do som. No início realmente é um pouco complicado, né? Até porque eu, assim como vocês, acredito que foram alfabetizados no método silábico, né? Então a gente não passou por esse processo de consciência fonoarticulatória, né? A gente não aprendeu essa questão do som. Então tudo que é novo gera um pouco de dificuldade, ainda mais pra gente que a gente é bem novinho, né? Assim, já passou de uma certa idade, né? Então é mais complicado. Então eu te aconselho a buscar por vídeos, né? Eu fiz esse curso, foi onde eu aprendi, mas eu acredito que se você buscar no YouTube você consegue, né? Alguns vídeos que ensinem a fazer e pratica bastante, que aí você vai aprender com certeza, assim como eu aprendi. Como o uso da máscara, então nem se fala. Nossa, isso aí foi uma dificuldade absurda que eu tive ano passado. Eu simplesmente afastava das crianças, abaixava a máscara e botava aquele face shield e trabalhava com aquilo ali, porque não tinha como você alfabetizar se as crianças não vão ver a sua boca, né? Acontece até com a gente, com adulto. Às vezes a gente está querendo ouvir o que o outro está falando, o que a gente fala? Pede para abaixar a máscara para poder compreender, porque a gente precisa, né, desse recurso para poder compreender. Imagina as crianças que estão no processo de alfabetização. Muito complicado, né? É isso aí. Usar o Face Shield é uma saída. E a Carla Silva, ela é maravilhosa, gente. Eu sou suspeita de falar, porque eu sou aluna dela, tenho todos os cursos, faço a mentoria, né? E aprendo muito. E aí o que eu faço? Tudo que eu aprendo com ela, eu venho, jogo na prática, monto as minhas atividades, vou para a sala de aula, vejo que dá certo e vou compartilhando aqui com vocês, tá? Então vamos lá, seguindo. Depois dessa exploração toda que a gente fez com as crianças, né? Com as imagens, agrupando, desagrupando, né? Explorando isso oralmente, aí sim a gente vai para uma formalização no caderno. E aí é que está o X da questão, né? Se eu tenho uma turma, que eu tenho um aluno que é pré-silábico e eu tenho um aluno que ele é alfabético, eu vou dar o mesmo comando para todos eles? Será que vai ser produtivo eu pedir as crianças para pegarem essa imagem, colarem no caderno, uma embaixo da outra e escrever o nome da palavra, o nome da imagem do lado? Será que um pré-silábico, essa atividade para um pré-silábico, eu vou levar ele para algum lugar? Ou eu só vou mostrar para ele que ele não sabe, que ele vai fazer errado e que ele vai continuar frustrado? Entendeu? Não tem como, né? Mas tem gente que fala, mas aí ele não aprendeu, chegou no 3º ano, não sou eu que vou dar conta. Cara, a minha opinião é a seguinte: eu estou com uma turma, aquela criança está ali nas minhas mãos. Eu não posso simplesmente cruzar os meus braços e deixar ela ali na sala de aula quieto. Depois que a gente explorou tudo, né, com a turma, e agora nós vamos partir para a sistematização, né? Uma vez que essas imagens elas já estão recortadas, né, o que eu vou pedir para o meu aluno? Vou pedir para que ele cole essas imagens uma embaixo da outra no caderno, tá? E aí, como eu já fiz uma sondagem com a minha turma, eu já sei quais são as crianças que estão em cada nível de escrita, né? Eu vou dar um comando diferente para cada um deles, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Para o aluno pré-silábico, eu posso pedir para que ele registre ao lado da imagem um círculo para cada sílaba do nome da imagem, né? Porque, por exemplo, borracha.
Eu tenho 3 sílabas, borracha. Então, ele vai ter que registrar 3 círculos, tá? Só que quando a criança está no nível pré-silábico, ele ainda não tem essa noção. Ele não sabe contar sílaba. Então, o que eu oriento que vocês façam? Faz essa intervenção com ele, né? Pergunta, quantas sílabas tem a palavra borracha? Se ele não souber, você mostra para ele, vamos contar. Ó, quantas vezes a gente abre a boquinha para falar? Borracha. Gente, se vocês fizerem isso na frente deles, eles vão automaticamente fazer, tá? Então, ó, são 3, então desenha 3 círculos. Aí pega a próxima imagem, a caneta, por exemplo. Caneta, tem 3. Então, assim, você vai fazer um com ele e depois você desafia ele a fazer sozinho, tá? Porque se você sempre estiver ali do lado dele, mostrando como faz, ele não vai ter autonomia, né? E o nosso objetivo enquanto professor é a gente ensinar a criança e ensinar ele a ter autonomia também, né, gente? Porque a gente não tem como se multiplicar, não tem como a gente ficar o tempo todo do lado daquela criança. Então, a gente dá um comando, a gente ensina como faz e deixa fazer sozinho. Fez errado? Volta, corrige e desafia a fazer de novo, né? Porque ele precisa dessa repetição para poder sistematizar essa aprendizagem, tá bom? Então, aí nessa atividade, você já está fazendo uma intervenção direta com o nível pré-silábico para que essa criança vá para o nível silábico. Que a partir do momento que ele compreende isso, né, que ele consegue contar essas sílabas e representar, já é um degrauzinho que ele vai subir, tá? Então, para o pré-silábico, ele vai registrar ali um círculo para cada sílaba, né? Para o nível silábico sem valor sonoro, ou para aquele pré-silábico que você perceber que já está meio caminho andado, que já está começando a entender, você pode dar um desafio maior, né? Então, assim, ele vai desenhar lá um círculo para cada sílaba. Então, vamos lá, gente. A gente apresenta para eles essa informação de que toda sílaba tem uma vogal. Então, se toda sílaba tem uma vogal, qual é a vogal que eu ouço, né, em cada sílaba? Caneta, ó, K. Qual é a vogal da sílaba K? Então, fala o A, então bota o A lá no círculo, no primeiro círculo. Cane, qual é a sílaba qual é a vogal que eu ouço? É o E. No tá, é o A. Então, toda vez que a gente levar ele a pensar, né, a descobrir qual é a vogal presente em cada sílaba, né, eu já estou começando a fazer uma intervenção para que ele passe de um nível ou pré-silábico ou silábico sem valor sonoro e ele vá para um silábico com valor sonoro, que é o que a gente quer, né? Aqui, ó. Trouxe um quadro. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, um lápis que eu acabei de cortar. Então, se a criança ela está no nível pré-silábico, a gente vai pedir para ela desenhar um círculo para cada sílaba. Então, ó, lápis. Então, ó, são 2 sílabas, tem 2 círculos. Beleza. Se eu já fiz esse aluno sair da hipótese pré-silábica, ele já quantifica a quantidade de sílabas. Anotando tudo, Priscila, tá ótimo, beleza. Então, vamos lá. Ele já conta a quantidade de sílabas, né? Ele já representa uma letra para cada sílaba, mas ainda não tem correspondência de valor sonoro. Então, a gente vai dar um desafio a mais. Então, vamos lá, gente. Olha só. No lá, se toda sílaba tem uma vogal, qual é a vogal que eu ouço na sílaba lá? Ah, é o A. Então, vamos colocar aqui dentro do círculo o A. Lápis. Pis. Qual é a vogal que eu ouço? É o I. Então, vou colocar aqui o I. Entendeu? Então, já é uma intervenção para que essa criança vá para o nível, né, de escrita silábico com valor sonoro. E sempre aquilo que eu falo com vocês. A primeira você vai fazer com eles. No segundo desenho, vocês já vão pedir para que eles façam sozinhos. Enquanto eles estão ali fazendo, você vai já partir para outra criança, para outra mesa. Depois você volta para ver se ele fez certo ou não e aí faz de novo a intervenção se for necessário. Ok? Vamos lá agora para o silábico com valor sonoro e silábico alfabético. Esses dois a gente pode estar fazendo a mesma coisa. Ele colou lá as imagens um embaixo do outro. Deixa eu apagar aqui para poder fazer. O que você pode pedir para que ele faça? Você pode dar a quantidade de letras
Por exemplo, na palavra lápis. Deixa eu botar para prender aqui. Na palavra lápis, você vai dizer para eles, ó, a palavra lápis, ela tem 5 letras. Então, vamos lá. Ao lado do lápis, vamos desenhar 5 círculos. Então, você já está trabalhando quantidade aí. Olha, uma coisa vai puxando a outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você vai dar o seguinte desafio. Olha só, lápis tem 5 letras. Então, você vai registrar uma letra em cada círculo. E não pode sobrar círculo vazio. Porque se sobrar círculo vazio, é porque está faltando letra. Entendeu? Então, eles vão ter que ir lá quebrar a cabecinha deles, pensar no som, né? Qual é a letra que representa cada som desse, para poder ir registrando aqui. Né? Pode ser que o silábico com valor sonoro, ele coloque o A e o I. E aí você vai dizer para ele, mas olha só, olha quantos círculos estão vazios. Significa que você comeu letrinhas, né? Então vamos lá, ó. O lá, eu ouço só o A. Olha aqui, ó, olha o movimento que eu faço, ó. Lá. Eu faço 2 boquinhas, eu faço 2 sons. Então quais são as letras que representam esses sons? Né? Então, se a gente já fortaleceu a questão do valor sonoro das vogais e nós já trabalhamos o som das consoantes, né, que a gente vai trabalhar diariamente com eles, né, eles já vão começar a buscar por esse outro som. E aí eles podem estar buscando o auxílio do alfabeto dentro da sala de aula, né, ou até palavras que vocês já trabalharam possam estar fazendo associação. Por exemplo, ó, o lápis começa com o mesmo som do leão. Então, qual é a letra do leão? Ah, é o L. Então, vamos lá. Então, vamos registrar aqui, ó. Lá. Então, lá é o L com A. E assim você vai conduzindo até ele perceber cada som presente aqui e registrar com a letra. Tá bom? Então, assim, isso pode ser no nível silábico com valor sonoro e no nível silábico alfabético. Essa atividade é maravilhosa, tá? Para o nível alfabético, você pode pedir para que ele escreva o nome da imagem, tá? E depois escreva uma frase com essa palavra, por exemplo, né? Como vocês tinham mencionado. Teve uma colega que falou aí também para contar quantas palavras tem na frase, né? Que aí a gente já vai trabalhar com a ciência de palavras, se ele está dando espaço entre uma palavra e outra. Para esses eu posso iniciar com o registro das letras da primeira sílaba. Pode, por exemplo, o silábico com valor sonoro. Deixa eu voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, o silábico com valor sonoro. Você já sabe que ele vai colocar o A e o I. Então, você já diz para ele aonde que vai entrar o A e o I. Então, diz para ele que, ó, o A vai entrar aqui e o I vai entrar aqui. Mas, ó, aonde está em branco, tá faltando. É um som, é uma letra que tá faltando. Isso já vai facilitar também. Ou já pode dar a letra inicial. Aí vai depender do aluno que você tem, né, gente? Cada professor conhece melhor os seus alunos. Isso, Inês, para o nível silábico. Já é uma ajuda, isso. Pode usar as letras de referência dos nomes deles também, exatamente. Quando for buscar a referência do som, né, buscar o nome deles, né? Quem é que começa com esse som do L, por exemplo? Ó, lápis. Sei lá, tem um Luciano na sua sala. Então, ó, é o mesmo som do Luciano. Qual é a letra do Luciano? Qual é a letra que faz esse som? Né? Porque quando a gente associa o nome deles, tem muito mais sentido, tem muito mais significado. Perfeita colocação. Exatamente. E aí, gente, o nível alfabético, você pode estar pedindo para que eles escrevam uma palavra do lado, tá? E podem pedir para que eles façam uma produzam uma frase com essa palavra, tá? Mas se é uma criança que ainda escreve juntando as palavras, ainda não tem essa noção de segmentação, você pode pedir para que ela conte primeiro essas palavras, né? Vamos lá, vamos primeiro pensar em uma frase. O lápis caiu no chão. Então, vamos ver quantas palavras tem nessa frase, né? Então, vamos lá, ó. O lápis caiu no chão. Então, ó, são 5 palavras. Entre uma palavra e outra tem que ter espaço. Isso.
E aí eles podem estar registrando uma bolinha para cada palavra e aí depois escrever a frase, né? Porque ele sabe que a palavra que representa aquela bolinha que ele fez, quando ele for para outra palavra, ele tem que dar espaço, né? Então a gente fortalece aí essa consciência de palavras na produção de frase para um nível alfabético, tá? E agora eu vou falar sobre o nível ortográfico. Porque tem turmas que estão no processo de alfabetização, mas às vezes tem aquela criança que se destaca, não só pela dificuldade de aprendizagem, né, que a gente às vezes foca muito nessas crianças, né, porque é a nossa angústia, porque a gente quer ver eles avançando, quer ver, né, eles chegando lá no topo da escada, mas às vezes a gente esquece daquela criança que já está lá, já está alfabetizada e que precisa de um desafio maior para que ele não seja desestimulado, né? Porque quanto mais fácil for a atividade, se ele já souber, não trouxer desafio nenhum para ele corre o grande risco de ficar desmotivado, não é verdade? E aí, o nível ortográfico, qual é a minha sugestão? Se alguém tiver outra sugestão, coloque aí, compartilha com a gente nos comentários, tá bom? A minha sugestão é você, ao invés de pedir para que ele cole uma imagem embaixo da outra, vamos desafiar ele um pouquinho, né? Tá muito fácil, só escrever uma palavra e montar uma frase. Poxa, ele já está no nível ortográfico, então vamos exigir um pouquinho mais dele, né? Então, assim, a minha sugestão é vocês pedirem para ele pegar 3 imagens. Ele vai escolher quais que ele vai escolher, quais que ele vai colar, tá? Minha turma desse ano. Maravilhosa explicação. E aí, gente, o que eu pediria para ele fazer? A minha sugestão é a seguinte. Escolhe 3 imagens. E aí ele vai colar no caderno uma imagem ao lado da outra. Aí não vai ser mais uma embaixo da outra. Ó. Ai, o vento levou. Aqui, ó. Aí ele vai colar assim, ó, uma do ladinho da outra. E aí o desafio vai ser ele escrever uma frase embaixo. Porém, ele tem que colocar as 3 palavras, tá? Não é uma frase para cada imagem. A cada 3 imagens, ele vai formar uma frase. E essa frase tem que ter sentido, tá? E aí, esse é o desafio. Porque fazer uma frase com uma palavra só, para ele vai ser fácil. Agora, ter que entrar as 3 palavras e ainda dar sentido para isso vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Para ele poder fazer essa conexão de uma palavra com a outra em uma frase só. Esse é o desafio. Vocês conseguem pensar aí em uma frase que, na mesma frase, possa colocar lápis, caneta e borracha. Ele vai ter que pensar numa frase para encaixar essas 3. E aí, aqui como são 4 × 3, 12. São 12 imagens. Então, ele vai ter que formar 4 frases. Tá? Uma frase a cada 3 imagens. E aí, o que vocês acharam dessa atividade? Gostaram? Tem outra sugestão? Se tiver outra sugestão, pode colocar aí nos comentários para compartilhar com a gente. Acha que é válido escrever uma frase com 3 imagens? Será que vai ser desafiador para uma criança que já está no nível ortográfico? E aí, gente, agora, bom, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês, essa atividade, essa forma de exploração. Então, assim, agora eu vou responder perguntas de vocês. Quem tem dúvida pode colocar aí nos comentários, tá? Ótimo desafio. Dependendo do comentário, pode pedir também para produzir um texto pequeno. Muito bom. Exatamente. Dependendo do conteúdo, pode também ir para um texto, uma produção de texto, né? E aí, nesse texto, tem que entrar todas as imagens, né? Muito bom. Os meus têm muita dificuldade para formar frase nesse modelo. Então, se eles têm dificuldade, ao invés de você dar 3 imagens, diminui, né? Às vezes uma imagem é pouco, né? Pouco desafiador, 3 é desafio demais, então vamos
achar um meio termo aí, colocar somente 2, né? Aí vai depender de como tá o nível dessa criança. Pensei também em pegar essas palavras com CH e eles deverão escrever pelo menos mais 10. Olha, outra sugestão de atividade, muito bem. Pegar as palavras com CH, que no caso é mochila e borracha, né? E aí ver outras palavras com CH, muito bem. Com 2 mesmo tem dificuldade? Ah, então fica com uma só. Uma frase para cada palavra, então. E aí desafia a escrever uma frase com 2 palavras, mas uma vez só. Entendeu? E aí aos pouquinhos você vai dando esse desafio para eles. Ó, outra atividade também que me veio à cabeça, acho que não foi que na realidade alguém colocou aí no início, palavras que rimam. Eles podem também, né, se já está no nível alfabético, por exemplo, ao invés de escrever o nome da imagem, eles podem estar escrevendo uma palavra que rima com essa imagem, né? Também é uma opção. Vamos melhorar sim, amiga, vamos. A gente não desiste, tá certo? Alguém também falou de colocar palavras que iniciam com o mesmo som, escrever, né? Produzir palavras que iniciam com o mesmo som, com a mesma sílaba, né? A gente pode também explorar a localização de uma determinada sílaba, tá? Por exemplo, no caderno, em qual posição está a sílaba no? E aí ele vai pintar a bolinha que representa essa posição, né? Na tesoura, aonde que está a sílaba com um pedacinho T? E aí ele vai pintar a bolinha que representa essa posição. Então a gente já está trabalhando aí a questão da sílaba, né? De forma a apurar mais essa questão auditiva da criança. Às vezes precisa voltar o nível para consolidar o processo. Exatamente, tá? Isso é muito importante, gente. Para que a gente possa partir para o passo seguinte, o anterior ele tem que estar bem consolidado, né? Então, assim, se eu pego lá a criança no nível pré-silábico, para eu chegar com ele no silábico com valor sonoro, eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento que ele sair do realismo nominal, ele começar a pensar nessa palavra e ele começar a contar essa quantidade de sílabas, né? Ele tem que consolidar isso. A palavra ela é composta por sílabas, né? Então, quando ele compreende isso, a gente leva ele, né, para o nível silábico e depois a gente vai caminhar para o silábico com valor sonoro. Então, assim, ele tem que estar seguro, consolidado, para a gente dar o próximo desafio, né? Eu falo para os meus alunos que eu tenho que ler a frase deles e criar na minha cabeça uma cena daquela situação que eles escreveram para produzirem uma frase mais elaborada. Muito bem, porque senão fica só aquela frase, né? Do cachorro é lindo, de tudo é lindo, de que tudo é verde, de que tudo é bom, né? E aí a gente precisa ampliar esse vocabulário deles para que essas frases possam cada dia mais, né, melhorar. Exatamente. Olha, gente, quem entrou aí. Oi, Carla. Eu estava falando de você no início da live. Ó, minha professora Carla Silva, psicopedagoga, entrou na live. Pena que tá no finalzinho. E aí, lembra que eu falei para vocês da questão da pronúncia, né, do som das letras, que eu aprendi com ela no curso de consciência fonológica. E ela dando o privilégio pra gente de aparecer. E aí, nesse momento, nós falamos aqui, Carla, de uma atividade, como explorar uma atividade só numa turma multinível, né, com crianças em diferentes níveis de escrita, como pegar essa atividade e explorar os níveis de consciência fonológica e trabalhar com a turma toda. E nós usamos o tema Dia da Escola e utilizamos aqui, ó, essa folha com imagens de materiais escolares. E aí a gente fez todo um passo a passo de como explorar essa atividade no coletivo, né? E depois sistematizar no caderno, dando um comando para cada criança, para cada nível, né? Um comando diferente, um desafio diferente, dependendo do nível de escrita que a criança esteja. Ah, obrigada, sucesso!
Vamos fazer essa live junto. E com certeza, se for com você, tem muito mais conteúdo para contribuir. Arrasou. Carla Bela, quando crescer, quero ser que nem você. Eu também, gente. Essa pessoa é maravilhosa. É uma pessoa incrível. Aprendi muito com ela e aprendo cada dia mais. E é uma honra vê-la entrando na minha live aqui ao vivo hoje. Estamos juntas. Isso aí, gente. Aí, Carla, o pessoal já te conhece. É uma inspiração pra gente, né? Gente, e sem ela, nada disso seria possível. Porque tudo que eu aprendi com essa pessoa, eu coloquei em prática e assim, não tem como você não ter resultado. Pega isso, coloca na prática. Nossa, vai ser melhor ainda. Né? Vamos aprender, vamos nessa, colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo e com certeza o resultado é garantido, pode ter certeza. E a folhinha, gente, essa folhinha aqui mágica que vocês aprenderam aí como explorar o passo a passo, né? Eu vou disponibilizar para vocês no meu blog, tá? Vai ser gratuito e também no grupo do Telegram. Então, se você ainda não está lá no Telegram, lá no link, tá? No link azul do meu perfil, você vai clicar nele e vai ter lá um linkzinho, uma setinha indicando o Telegram. Então, vocês cliquem ali que vocês serão direcionados para o meu grupo do Telegram. Por que é importante estar nele, gente? Porque nossa vida de professor é muito corrida. Então, muitas das vezes eu até faço muitas atividades, mas eu não consigo formatar ela direitinho para colocar no site de forma bonitinha, que eu gosto de botar uma explicação, né? E aí no Telegram é um canal mais direto, né? Que geralmente lá as informações chegam primeiro, tanto anúncio de live como atividades, né? PDF. Então lá vai chegar primeiro, tá bom? Então quem ainda não entrou, entra para ficar por dentro. Inclusive até dos posts que eu faço no Instagram, que eu ensino muita coisa pelos meus posts, né? Só que eu não sei como funciona essa questão do algoritmo do Instagram. Ultimamente ele não tem entregado muito o meu conteúdo. Então, assim, toda vez que eu posto um conteúdo novo no Instagram, eu jogo o link lá no Telegram. Então vocês vão poder estar vendo também de primeira mão, né? E não vai perder nadinha do que eu posto nas redes sociais. Então vamos lá, pessoal, o arquivo vai ficar disponível então lá no Telegram para vocês baixarem, além da folhinha com as imagens, tá, gente? Tem também esta daqui, todas essas atividades que eu falei para vocês, a forma de explorar, ela tá escrita aqui nessa folhinha, tá bom? Então assim, se anotou, deixou passar alguma coisa, ficou na dúvida ou eu falei rápido demais, tem essa folhinha aqui para vocês estarem consultando, que tem todas essas sugestões de exploração que eu falei, tá? Para vocês estarem consultando. E outra coisa, algumas pessoas têm me procurado no direct, né? Pedindo auxílio para poder conduzir, né, melhor a prática de sala de aula, né? E aí o que acontece? Tem muita gente com muitas dúvidas, né? Tem professores novos começando a trabalhar em sala de aula e aí pega uma turma dessa assim, totalmente em níveis completamente diferentes e está com muita dificuldade de conduzir o trabalho. Então, devido a essa procura que eu tenho tido, o que eu vou começar a fazer? Vou dar informação aqui de primeira mão, tá, gente? Então, a partir de hoje, eu vou estar prestando consultoria para o professor, tá? O professor que tiver em turma de alfabetização, com alunos em diferentes níveis de escrita, que já tenha realizado a sua sondagem, tá? E que esteja perdido, sem saber por onde começar, entre em contato comigo via direct para consultar, tá? O nosso sistema de consultoria. E aí vai ser online, tá? Vai ser por chamada de vídeo. E aí vai ser um tempo que você vai ter exclusivamente comigo, aonde eu vou ouvir todas as suas angústias, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que são as suas dúvidas. E dentro do conhecimento que eu tenho e da minha prática,
eu vou estar te auxiliando, né, mostrando o caminho que você pode estar percorrendo, tá bom? Personalizado para a sua turma. Minhas duas turmas são super assim, diferentes níveis. Conheço muito bem, né, Priscila? Sei como é que é. Então, gente, se vocês estão numa situação dessa, com esse tipo de turma e tiver interesse na consultoria, só me chamar no direct que a gente passa maiores informações e mais detalhes, tá bom? Tá? Ó, espero ter colaborado com a prática de vocês. Tudo de bom e até a próxima. Beijo!